Vamos continuar então, pessoal, nossa discussão. Estamos discutindo, aqueles que entraram agora nesse bloco, o primeiro bloco, abrimos aqui falando em direitos do advogado, vou repetir, é o tema que mais aparece nas questões de ética, poderíamos ficar aqui o dia inteiro discutindo esse ponto da matéria. Eu fiz um pacto com todos que estão aqui, que vocês vão ler em casa o artigo 7º do Estatuto. Alice, eu não quero ler hoje, você vai ler amanhã, eu não quero ler amanhã, até o dia do exame você vai ler, e qualquer dúvida você vai entrar em contato. Tudo bem? Combinamos isso porque vai estar na sua prova. Vai estar na sua prova. Alisson, mas eu errei essa questão no meu exame. Você errou porque você quis, tá? Porque estamos cantando aqui que isso é o que mais aparece na prova. Encerramos o primeiro bloco discutindo aqui sobre inviolabilidade do local de trabalho. Sim, colocamos aqui os requisitos que devem ser observados para que tenham acesso a algum tipo de informação. Vamos dar continuidade nesse ponto. Responde para mim, existe a possibilidade de ter acesso à informação de um cliente do advogado? Cuidado com a resposta seca, com sim ou não. Eu já disse que temos uma palavra que gostamos muito, a palavra depende. Então, existe a possibilidade de ter acesso à informação de um cliente do advogado? Depende. O que você vai levar para a prova e também para o seu dia a dia é o seguinte, anota. Para que tenham acesso à informação de um cliente, para que tenham acesso à informação de um cliente, para que tenham acesso à informação de um cliente, é necessário que o cliente esteja sendo investigado. Para que tenha acesso à informação de um determinado cliente, é necessário que o cliente esteja sendo investigado como coautor ou partícipe da infração. Para que tenha acesso à informação de um determinado cliente, é necessário que o cliente esteja sendo investigado como coautor ou partícipe da infração. Coautor ou partícipe da infração. Isso precisa estar na questão. Se o cliente é investigado como coautor ou partícipe na infração, cliente e advogado vão ter acesso a informações pessoais do advogado e daquele cliente investigado como coautor ou partícipe. Somente dos dois. Os demais clientes estão amparados pela inviolabilidade. Essa é uma prerrogativa interessante de você destacar para a prova. Eu vou mudar o artigo agora, eu vou colocar aqui informações do último artigo que foi acrescentado no Estatuto da Advocacia. Artigo 7º-A. Artigo 7º-A. Ainda temos aqui questões, temos aqui diversas questões que podem aparecer na sua prova com fundamento no artigo 7º-A. O que trata esse artigo? Para aqueles que não estudaram ainda a matéria, direitos da advogada. Então vamos no quadro. Artigo 7º-A. Artigo 7º-A, que fala aqui do Estatuto da Advocacia, tá bom? Artigo 7º-A do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, que vai falar em direitos da advogada. Direitos da advogada. Muito bem. Bom, aí tem gente que pergunta, isso, mas por que direitos da advogada? Por que os advogados não entram aqui? Bom, veja bem, esse artigo, artigo 7º-A, ele fala direitos da advogada gestante, lactante, adotante e que der à luz. Ah, então eu já sei por que o advogado não entra. Isso mesmo. Então, a advogada gestante, lactante, adotante e que der à luz. Eu vou passear com você, eu vou montar aqui um esqueminha para você montar também no seu caderno que vale a pena. E isso quando cai na prova, já encontramos aqui, salvo engano, 2 questões que citaram esse ponto. Quando aparece na prova, muita gente acaba se atrapalhando. Tá bom? Até porque eles citam lá 3, 4 advogadas. Chega na alternativa, você não sabe mais quem está gestante, quem adotou, já bagunçou. Então, quando isso aparecer na prova, puxa uma flechinha ao lado de cada advogada, escreve ao lado onde cada uma se encontra. Tá bom? Isso ajuda. Começamos então com o primeiro inciso, a advogada gestante. Vamos no quadro. Então, artigo 7º-A, inciso 1º,
Direito da advogada gestante. Direito da advogada gestante. A advogada gestante tem direito à entrada em tribunais. Então, a advogada gestante tem direito à entrada em tribunais sem passar por detectores de metais. Sim, é um direito da advogada gestante entrar aqui em tribunais sem passar por detectores de metais. Ou aparelho de raio-x, né, teria aqui o mesmo efeito, detector de metal, ou aparelho de raio-x. O que mais? A advogada gestante tem direito à reserva de vagas. Reserva de vagas. Direito à reserva de vagas. Por quanto tempo? Durante o período da gestação. Por quanto tempo? Durante o período da gestação. Então, inciso 1º, a advogada gestante, quais são os direitos que a advogada gestante tem? Entrada em tribunais sem se submeter a detector de metal, aparelho de raio-x, direito à reserva de vagas, durante o período da gestação. Vagas do estacionamento. Inciso 2º. O inciso 2º vai falar aqui da advogada lactante, adotante e que der à luz. Inciso 2º, artigo 7º, advogada lactante, adotante e que der à luz. Vou colocar no quadro para quem está colocando no caderno. Então, artigo 7º-A, inciso 2º. Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados. Advogada lactante, adotante e advogada que der à luz. Qual direito que essas advogadas têm agora amparado pelo Estatuto da Advocacia? Direito de acesso à creche. Direito de acesso à creche. Direito de acesso à creche ou a local adequado. Vamos lá. Acesso à creche ou a local adequado para satisfazer as necessidades do bebê. Direito de acesso à creche ou a local adequado para satisfazer as necessidades do bebê. Alisson, mas não tem uma creche no fórum. Tudo bem, mas um local adequado para satisfazer aqui as necessidades do bebê, isso aqui é um direito da advogada lactante, adotante que der à luz. Por quanto tempo? 120 dias. Por quanto tempo? 120 dias. Ou enquanto durar aqui o período de amamentação. 120 dias ou enquanto durar a amamentação. Vamos lá, próximo inciso, inciso 3º do artigo 7º-A. Estou resumindo aqui o que você encontra. Isso, quando cai na prova, acredita, ainda é considerado uma questão difícil. Artigo 7º-A, inciso 3º. Aqui colocamos todas as advogadas. Advogada gestante, advogada lactante, advogada adotante e advogada que der à luz. Todas elas têm direito à preferência na ordem. Direito à preferência na ordem das audiências e sustentações orais. Faz sentido, né, pessoal? Isso aqui é muito, não tem dúvida. Advogada gestante, lactante, adotante que der à luz, direito à preferência na ordem das audiências, bem como nas sustentações orais. Alisson, por quanto tempo? Qual é o período? A mesma coisa.
A mesma coisa. 120 dias. 120 dias. Ou enquanto durar aqui o período de amamentação. 120 dias ou enquanto durar aqui o período de amamentação. E para encerrar o artigo 7º-A, que eu disse recentemente acrescentado no Estatuto da Advocacia, o inciso 4º. Então, inciso 1º, colocamos somente a advogada gestante. Inciso 2º, a advogada lactante e que der à luz. Inciso 3º, colocamos aqui todas elas, gestante, lactante, adotante que der à luz. Inciso 4º, a advogada adotante e que der à luz. Vamos colocar no quadro, inciso 4º. Advogada adotante e advogada que der à luz. Qual direito que agora essas advogadas têm amparado pelo Estatuto da Advocacia? Suspensão dos prazos processuais. Suspensão dos prazos processuais. Suspensão dos prazos processuais. Só que nesse direito, nessa prerrogativa, você tem que colocar aqui duas informações que isso seria suficiente para puxar o tapete de muitos na questão. Para que a advogada adotante ou a advogada que der à luz tenha esse direito, tenha essa prerrogativa, é necessário que ela seja a única patrona. Única patrona na causa, única patrona aqui na ação, isso tem que ficar claro na questão, e, logicamente, deve notificar por escrito o cliente. Então, esses dois requisitos que eu coloquei com a caneta vermelha, isso aqui vale a pena você destacar. A advogada adotante que der à luz tem direito à suspensão dos prazos processuais, desde que, logicamente, seja aqui a única patrona na ação, a única patrona na causa, e desde que, logicamente, notifique por escrito o cliente. Notifique por escrito o cliente. Alisson, qual é o prazo que ela tem direito aqui à suspensão dos prazos processuais? 30 dias. Vamos lá. Então, prazo 30 dias. 30 dias. 30 dias. Pois não. Vamos lá. A colega levantou uma questão, mas foi bem observada a questão da colega, porque sempre que eu coloco esse ponto da matéria, que eu discuto aqui o artigo 7º-A, sempre tem aqui algum advogado que levanta a mão um pouco enciumado e fala, Alisson, mas por que que só a advogada tem esses direitos, então? Por que que o advogado aqui, que se torna pai, seja através de uma adoção ou através aqui do nascimento direto aqui do seu filho, por que que ele não tem direito nenhum? Lógico que o pai tem direito. Opa, defendo isso. O pai tem direito à suspensão dos prazos processuais. Aqui, logicamente, o pai adotante ou o pai que se tornou aqui o pai biológico da criança tem direito à suspensão dos prazos processuais? Tem ou não tem? Claro que tem. Por quantos dias? 8 dias. Isso. É o direito do pai. 8 dias. Tudo bem? Oi? Participou pouco? Eu desejo gêmeos para você, tá bom? Participou pouco. Pai de gêmeos é mãe também. Eu diria que pai de gêmeos deveria ter prazo aqui de 180 dias, tá? Ô louco, desejo gêmeos a você também, tá? Então, eu tenho gêmeos. Eu não falei para vocês? Não, pessoal, tem um casal de gêmeos em casa. Eu pensei, eu tenho um casal de gêmeos em casa, eu pensei que eu tinha comentado com vocês aqui, eu comentei com alguns, eu tenho um casal de gêmeos em casa, a coisa mais fofa, eles são lindos, só que eles não dormem à noite, tá?
Eles não dormem, e faz tempo isso, eles não dormem à noite, e eu uso isso em algumas turmas, quando eu entro na turma o pessoal está com sono. Que daí eu faço aposta que eu estou com mais sono do que você. Então, eu aproveito isso também para falar que se você tiver aqui alguma dúvida de madrugada, às 2h30, às 3h30 da manhã, entre em contato, tá bom? Dormir para quê, né? Desejo gêmeos a todos vocês. Sim, não, é muito bacana. Eu vou contar aqui algumas peripécias. Eu gosto de falar deles em aula. Eu falo. Eles fizeram 4 anos já. E ainda não dormem à noite. Mas vamos lá, pessoal. Coisa mais linda. Mas vamos lá. Minha menina é brava. É um casalzinho. Minha menina é brava. Meu menino é bonzinho. Minha menina é brava. Brava. Vamos lá. Segue aqui, voltamos à discussão. Então, só para voltar, cuidado. A advogada adotante que der à luz, direito aqui à suspensão dos prazos processuais por 30 dias e o pai por 8 dias. E o pai tem suspensão aqui por 8 dias. Não tem essa previsão. Não. Pois não? Advogada adotante ou que der à luz, qual o direito que estamos colocando a suspensão no prazo? Sim, ou um ou outro. Seja advogada adotante ou que der à luz, ela tem direito aqui a essa prerrogativa, a suspensão dos prazos. Muito bem. Pessoal, o outro ponto que selecionamos para discutir hoje com você, publicidade profissional, publicidade do advogado. Eu sei que quando você estiver lendo o Estatuto da Advocacia, você vai despertar alguma curiosidade sobre o desagravo público. Desagravo público também é um direito do advogado. Desagravo público é um direito do advogado que eu deixei aqui reservado, até porque tivemos uma alteração recente. Tá? O primeiro exame que isso pode aparecer é no seu, em desagravo público. Eu deixei aqui esse ponto para discutir com você na véspera do exame. Na véspera do exame, aqueles que já estão com a gente em outro curso, vamos ter uma série de eventos. Na semana que antecede a sua prova, vamos ter aqui diversos eventos. Vamos ter, além do Dia Damásio, vamos ter o Dominando Ética, vamos ter o Gabaritando 30. Então, eu deixo alguns pontos chaves para relembrar você na véspera da prova. E eu vou colocar informações sobre desagravo público bem na véspera do seu exame. Mas você vai ler o artigo 7º, qualquer dúvida que você tenha a respeito, entre em contato, assim que possível eu respondo, tá bom? Vira a página publicidade do advogado, publicidade profissional. Esse é o ponto, como eu disse, o ponto mais fácil da sua prova. E a GV gosta de colocar questões por aqui. No último exame, não encontramos uma questão em publicidade, mas no penúltimo a questão estava lá. Tá bom? Vamos lá? Publicidade. Publicidade do advogado. Quando falamos em publicidade do advogado, qual é o artigo que eu vou buscar informações com vocês? Eu vou buscar informações lá no Código de Ética e Disciplina, no artigo 39. Então, para quem quer anotar, artigo 39 ao 47 do novo Código de Ética. Ainda estamos diante de um código relativamente recente, tá? Artigo 39 ao 47 do novo Código. Temos um provimento onde também podemos buscar informações, que esse provimento ele pode citar aqui, pode ser citado no seu enunciado. Provimento 94 de 2000. Esse provimento é um provimento do Conselho Federal da OAB. Então, informações sobre publicidade, observamos tanto o Código de Ética, artigo 39 ao 47, e esse provimento do Conselho Federal, que seria apenas citado aqui no enunciado, provimento 94 de 2000. O que você vai buscar em qualquer questão de publicidade? Qualquer questão de publicidade, você vai buscar o seguinte. Qualquer publicidade do advogado deve observar, antes de mais nada, a discrição, a sobriedade
Então, qualquer questão de publicidade, a alternativa que eu vou buscar, a alternativa correta, ela deve observar essas características. Discrição, sobriedade. A publicidade deve ser meramente informativa. Então, discrição, sobriedade. A publicidade deve ser meramente informativa. Meramente informativa. O que quer dizer uma publicidade meramente informativa? Uma publicidade meramente informativa é aquela que passa informações, logicamente, do advogado, para que, se for necessário, o cliente sabe que você existe. O cliente sabe que você existe, sabe onde te encontrar, e ele vai vir atrás de você. O que o OAB diz? O OAB diz o seguinte: quem precisa procurar o advogado é o cliente. E não o contrário. Não é o advogado que vai sair buscando, sair caçando o cliente por aí. O cliente sabe que você existe, sabe aqui onde te encontrar, se for necessário, ele vai atrás de você. Tá bom? Essa é a publicidade permitida. Em questões de publicidade, iremos eliminar. Vamos lá, coloca a caneta vermelha. Iremos eliminar qualquer questão de publicidade que vise o quê? Captação de clientela. Captação de clientela. Qualquer publicidade que observe a mercantilização. Captação de clientela, mercantilização. O que quer dizer mercantilização? Quer dizer característica aqui de comércio. Isso não pode. Então, qualquer questão de publicidade que traga aqui essas características, mercantilização, alguma característica típica de um comércio, que vise a captação de causa, captação de clientela, essa questão estará incorreta. Presta atenção, quando eu falo descrição, na primeira linha que colocamos que você deve observar, essa descrição ela deve ser aplicada sempre. A descrição deve ser aplicada tanto no seu cartão de visitas, como na placa do seu escritório, como no local que você vai colocar a sua publicidade. Então, sempre a descrição ela deve acompanhar a publicidade. E qual foi a forma mais fácil que eu encontrei para discutir, que eu encontrei para estudar essa matéria? Que eu volto a falar, quando aparece na prova, não podemos colocar como sendo uma questão difícil. A forma mais fácil que eu encontrei é montando aqui uma tabela, que você vai me ajudar a montar essa tabela. Uma tabela com 3 colunas. O que deve, vamos pegar aqui um cartão de visitas. O que deve estar em um cartão de visitas, o que você pode em termos de publicidade e o que não é permitido na publicidade do advogado. Uma tabela simples, o que deve, o que é permitido, o que pode e o que não é permitido. Recorda comigo, monta essa tabela no quadro, monta essa tabela no seu caderno. Então, primeira informação, o que deve ter na publicidade, pega um cartão de visitas, por exemplo. Segundo, o que pode na publicidade. E terceiro, com a caneta vermelha, o que não pode na publicidade do advogado. O que deve, o que pode e o que não pode em uma questão de publicidade. Me ajuda a montar essa tabela, que assim que você terminar a tabela, você vai descansar. Começamos. Informação obrigatória. Como eu disse, vamos imaginar aqui um cartão de visitas. O que deve aparecer na publicidade do advogado? Primeira informação qual é? O nome. Então, primeira informação, todo mundo concorda comigo, o nome. O nome do advogado é uma informação obrigatória. Só que acredita que por aqui, o novo Código de Ética, ele eu não vou falar que ele foi alterado, ele foi complementado nesse ponto da matéria. Eu estou citando aqui especificamente o artigo 44 do novo Código. É um código recente, mas ele já foi aqui alterado nesse ponto.
e não apareceu na prova. Não queria trazer alguma dificuldade, mas seria uma questão inédita. Hoje, o código fala, você deve apresentar o nome, o advogado deve apresentar o seu nome, ou, complementa, ou um nome social. Sim, isso foi acrescentado no código de ética, não apareceu na prova. Ou o nome da sociedade. Então, informação obrigatória, primeiro, o nome do advogado, ou o seu nome social, ou o nome da sociedade. Isso foi alterado e não apareceu na prova ainda. Próxima informação obrigatória que devemos colocar aqui na publicidade, o que deve ser? Número da inscrição na OAB. Seu número de inscrição na OAB. Nome, número de inscrição na OAB. Responde para mim, combinamos que você iria me ajudar. Próxima informação obrigatória, o que devemos colocar? Não. Aí você viu que eu falei que era a questão mais fácil, vamos conversar um pouquinho. É a questão mais fácil e eu tenho algum receio. É a questão mais fácil e eu vi que muitos acabam escorregando nessa questão aqui da prova. Informações obrigatórias, nome e número da OAB. Nome e número de inscrição. Dá vontade, como alguns falaram aqui, falar endereço. Endereço você muda a cor da caneta, endereço é facultativo, não é obrigatório. Isso às vezes vale um ponto. Muda a cor da caneta, endereço você põe aqui, ó. Você pode colocar o seu endereço, não é obrigatório, não é uma informação obrigatória. Endereço. Quando falamos em endereço, seja aqui o endereço físico ou o endereço eletrônico, o e-mail, isso está agora no novo código. Então, endereço físico do advogado, endereço eletrônico, um site. Sim. Como muitos falaram, telefone. Informação aqui que você pode colocar na sua publicidade. Informação que você pode colocar. Horário de atendimento. Sim, eu posso colocar horário de atendimento? Pode. Horário de atendimento. Horário de atendimento, isso é permitido. Além do horário de atendimento, idioma de atendimento. Sim, idioma de atendimento. Eu posso colocar aqui idioma de atendimento na publicidade? É claro que pode. Dependendo do público que você está procurando, do público que você está tentando alcançar, isso é um diferencial. O idioma que o sujeito poderá ser atendido no escritório. É um diferencial do escritório. Como o colega bem observou, especialidade. Eu posso colocar especialidade em determinada área do direito? É claro que pode. Então, especialista em direito tributário, especialista em direito do consumidor, especialista em direito do trabalho, em ambiental, você pode colocar. Especialista em determinada área do direito. Especialista em determinada área do direito. Títulos. Não, agora, logicamente, já não dá para colocar tudo no cartão, né? Já estamos falando aqui de um folder, de uma pasta de apresentação. Alisson, mas se eu colocar tudo isso no cartão, eu acabo descumprindo aqui com a descrição. Eu concordo com você. Você começa a abrir o cartão assim, né? Pessoal, aí já estamos falando em outro tipo de publicidade, como eu disse, aquela pasta de apresentação no seu escritório, né? Então, títulos, quando colocamos aqui títulos permitidos, logicamente, são aqueles títulos obtidos em instituições reconhecidas. Aqueles títulos que você, logicamente, você estudou, você batalhou para isso, você coloca na sua publicidade, na sua indicação, mestre, doutor, pós-doutor, títulos obtidos em instituições reconhecidas. É claro que isso é permitido, não traz dificuldade nenhuma aqui para a sua prova. Alisson, o que mais que eu posso colocar? Aí eu vou buscar informações aqui no novo código. Logotipo do escritório.
ainda na coluna do meio, mas eu vou colocar com a caneta verde, que seria aqui informações acrescentadas pelo novo código. Vamos lá. Logotipo do escritório. Ah, então eu posso colocar um logotipo? É claro que pode, desde que você observe aqui a descrição. Oi, pois não. Pode. Membro de alguma comissão, pode colocar. Membro de um instituto, por exemplo, Instituto Brasileiro de Direito Tributário, eu posso colocar. Eu posso colocar sim. Tá? Então, logotipo, é permitido que você coloque aqui o logotipo? Sim. Desde que, logicamente, isso não é uma questão que traz dificuldade para você, mas você presta o exame nacional. O logotipo é permitido desde que esteja de acordo com a sobriedade que acabamos de colocar aqui. O que mais? Vamos colocar aqui também no quadro. Próxima informação que você pode colocar, fotografia do escritório. Isso é novidade, hein? Fotografia, foto do escritório. Foto de suas instalações. Você pode colocar aqui fotografia do escritório? Sim, isso tem previsão agora. Fotografia de suas instalações, fotografia do escritório. Vamos lá, aí vai do gosto de cada um, né? Patrocínio de eventos. Você pode patrocinar eventos? Pode ou não pode? Nossa palavra amiga? Depende, não esqueça disso, pelo menos até o dia do seu exame. Eu posso patrocinar eventos de caráter o quê? Evento de caráter cultural. Então, patrocínio de eventos, patrocínio de eventos, eventos de caráter cultural, patrocínio de eventos aqui de caráter cultural, logicamente, boletins, cuidado, vamos colocar aqui uma pequena observação em boletins. Eu posso enviar aqui boletins do escritório, uma atualização na lei. Eu posso colocar, por exemplo, uma mala direta, onde eu menciono a alteração do meu endereço, mudança dos números de telefone, de contato do escritório, informar que determinado advogado passou a ingressar aqui na sociedade. Isso eu posso? Mala direta, boletins para clientes e interessados. Então, mala direta ou um boletim, isso é permitido para clientes e interessados. Como que isso aparece em prova? Isso a questão coloca que um advogado pretende ampliar aqui a sua carteira de clientes do escritório, então ele contrata pessoas para distribuir um panfleto, um boletim nas proximidades do fórum da cidade. Isso pode? Claro que não. Eu não posso distribuir aqui de forma indiscriminada. Eu não posso distribuir para um público indeterminado. Isso não. Isso implica na captação de clientela. Você cai na primeira tela. Isso aqui é proibido. E onde que eu encontro as aberrações, vamos colocar dessa forma? Na última coluna. Na coluna da proibição. Na coluna colocamos aqui do não pode. Não pode. Eu começo sempre essa coluna com a historinha do ex. Eu começo sempre com a historinha do ex. Vamos lá. Sim. Tá. Então, vamos lá, vamos abrir para todo mundo que está acompanhando. O pessoal aqui levantou a questão no seguinte sentido, acompanhar para as unidades, o pessoal que está online também. Alisson, mas em determinado local, não vou falar o bairro, tá? Como o pessoal citou aqui, encontramos aí aquela turma que distribui cartão, distribui panfleto, olha, advogado trabalhista, advogado previdenciário, advogado... Pessoal, isso não pode. Isso não pode. Isso não é permitido. Isso não é permitido porque implica na captação de clientela. Isso é uma característica mercantil, uma característica típica de um comércio. Isso vai violar tudo aquilo que acabamos de colocar, que quem precisa procurar o advogado se for necessário é o cliente. Não é o advogado que tem que sair caçando o cliente por aí. Alisson, mas eu já vi que isso acontece.
qualquer interessado pode representar um advogado na OAB desde que se identifique. Desde que se identifique. Não é permitido na OAB representação apócrifa, representação sem assinatura, uma representação aqui que observa aqui o anonimato. Isso não é permitido. Qualquer interessado pode representar um advogado e acredite, isso daqui chega na OAB, de uma certa forma, desde que se identifique. Na terceira coluna, a coluna da proibição, colocamos a historinha do ex. Eu costumo brincar, já brinquei com alguns aqui, eu pergunto, ex serve para alguma coisa? Alguém discorda? Não, ex não serve para nada. Pessoal, ex não serve para nada, nem para a publicidade do advogado. Pessoal, não serve. Não é permitido mencionar na sua publicidade a atividade exercida no presente ou no passado. Não. Alisson, como assim? Ex-membro do Judiciário, ex-membro do Ministério Público, ex-membro de determinada procuradoria. Isso não pode. Não, eu não posso mencionar a atividade exercida no presente ou no passado. Isso não pode, porque isso implica em captação de clientela. Alisson, eu discordo. Eu pego um exemplo. Então, combinamos que você está estudando, seu caderno está crescendo, você vai prestar o exame e você vai ser aprovado. Lembra que combinamos isso? Sim? Sim, combinamos isso, que você vai prestar o exame e você vai ser aprovado. Muito bem. Aí você começa a exercer a advocacia, lembra das regras de publicidade, monta o seu cartão de visitas, você desce lá do apartamento, do prédio que você mora, o elevador para no andar de baixo, o seu vizinho entra e fala assim, poxa, você se tornou advogado? Me dá um cartão. Você pega e dá um cartão para o sujeito. Aí o elevador desce mais um andar, entra lá um senhor, entra uma senhora. Eu lembro que a senhora, vocês também estão exercendo advocacia. Me dá um cartão. O sujeito pega e entrega um cartão. E no cartão do sujeito está lá, desembargador aposentado. O sujeito olha para o seu cartão e para o cartão do seu vizinho. Para quem você acha que ele vai ligar primeiro? Para você ou para ele? Não só você, como eu, como OAB, acha que vai ligar primeiro para o desembargador aposentado. Isso implica em captação de clientela, em concorrência desleal, sim ou não? Claro que sim. Então eu não posso mencionar a atividade exercida no presente ou no pretérito. Isso é muito claro. Isso é muito claro. Só que o novo código acrescentou uma informação por aqui. O novo código ele trouxe uma possibilidade. E eu não posso indicar a atividade exercida no presente ou no passado. Bem grande, você puxa para a coluna do meio agora. Salvo, então muda a cor da caneta. Salvo professor universitário. Salvo professor universitário. O novo código trouxe essa permissão. Então, eu não posso mencionar a atividade exercida no presente ou no passado, salvo professor universitário. Isso é permitido. Isso passou a ser permitido. Próxima informação acrescentada pelo novo código. Fotografia pessoal. Cuidado. Então, fotografia do escritório está na coluna do POD. Fotografia de suas instalações, fotografia do escritório, isso é permitido. Fotografia pessoal, isso não é permitido. Alisson, mas vai ficar tão bonito o meu cartão com a minha foto. Não vai. Não faça isso. Não faça isso, senão você vai ter algum probleminha. Isso deve chegar na OAB, você vai responder um processo disciplinar por conta disso. Fotografia pessoal não pode. Uma rede social... Então, você pode ter aqui uma rede social? É claro que você pode. Você não pode ser punido por ser um advogado, por ser uma advogada e não ter uma rede social. Aliás, mas eu posso me identificar na rede social como sendo advogado, como sendo advogada? É claro que pode. É claro que pode. Como eu disse, você não pode ser punido por ser um advogado ou por ser uma advogada. O que você não pode é ficar o quê? Fazendo a sua publicidade, a sua propaganda. No cartão eu acho que acabaria violando aqui a descrição, tá bom? Agora, você pode ter, pode, o sujeito sabe que você é um advogado, se for o caso, ele vai
entrar em contato com você. Você não pode ficar fazendo propaganda, tentando captar aqui o cliente através de publicações, de fotos, de imagens. Olha, sabe aquele acidente que teve? Se precisar, eu estou aqui. Isso não, tá? Isso não. Bateu seu carro, lembra de mim. Não, 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 não. Isso não é permitido. Isso aqui todo mundo sabe que é proibido. Próxima informação, propaganda do advogado em programas de rádio e televisão. Não pode. Vamos lá, rádio e televisão. Rádio e televisão. Não é permitido propaganda do advogado em programas de rádio e televisão. Aqui vamos discutir um pouquinho. Quando eu falo que não é permitida a propaganda do advogado em programas de rádio e televisão, a propaganda não é permitida. Agora, cuidado se a questão colocar participação do advogado em programas de rádio e televisão. Isso é permitido ou não é? Claro que sim. A participação do advogado em programas de rádio, a participação do advogado em programas de televisão, isso é permitido. Isso é permitido, desde que seja para fins instrutivos, fins culturais, fins educacionais. Então, fins instrutivos, fins culturais, fins educacionais, isso pode. Participação do advogado em programas de rádio e televisão para fins instrutivos, culturais, fins educacionais. Ok. Desde que seja de forma eventual e não de forma habitual. Então, fins instrutivos, culturais, educacionais, de forma eventual. Isso estava aqui recentemente na prova. Eventual e não de forma habitual. O advogado ele não pode participar de debates de caráter sensacionalista. Então, você só foi convidado uma vez para participar de um programa de televisão. Uma única vez, então não é de forma habitual. Só que nessa única vez você fez o quê? Você participou de um debate de caráter sensacionalista. Discussão, advogado jogando lá a cadeira para o alto, eu sou advogado, está lá ele de terno. Não, isso não pode. Isso não pode, tá? Ah, Alisson, mas foi uma vez só. Mas você participou de debate de caráter sensacionalista. Aquela promoção pessoal, é claro que isso aqui é proibido. Eu vou colocar entre aspas o próximo item, porque você tem bom senso e você vai interpretar a questão. Entre aspas, desenhos ou símbolos. Desenhos ou símbolos, entre aspas eu coloquei. Por que eu coloquei entre aspas? Desenhos ou símbolos. Você pode colocar na sua publicidade aquela balancinha no canto do cartão que muito advogado tem? É claro que pode. Você pode colocar, eu já vi escritórios que colocam aquelas colunas que remetem a um tribunal, umas colunas de penumbra assim, fica bonito. Uns livros com uma canetinha assim do lado, fica bonito, fica discreto. Quando eu falo desenhos ou símbolos, por exemplo, você não pode se utilizar do brasão da República na sua publicidade. Alisson, mas a OAB pode, você não. Tá? Então, brasão da República, o logotipo da OAB, qualquer desenho ou símbolo que atente contra a sobriedade, a dignidade que a advocacia impõe. Então, quando eu coloco desenho ou símbolos entre aspas, é para você analisar a questão. Esse desenho aqui, ele é discreto, ele está de acordo com a sobriedade da advocacia. Isso é permitido, caso contrário, não. Caso contrário, não. Sim. Vamos lá. A colega disse, um advogado que participa aqui em programa que dá opinião. Eu não posso opinar no trabalho de colegas. O advogado vai participar de um programa e dar opinião em um trabalho de um outro advogado, isso é uma infração disciplinar. Aliás, isso aqui estava no exame, no ano passado. Eu posso dar aqui uma opinião genérica, para fins culturais, como colocamos aqui. Agora, se já tem advogado, eu não posso aqui entrar em táticas do advogado de forma alguma. Isso aqui vai ter que ser analisado, logicamente, no caso concreto. Pessoal, outra hipótese que eu coloco aqui, não podemos adotar características típicas de um comércio. Por exemplo, propaganda em outdoors. Não, então vamos vários exemplos. Outdoors. Isso não pode. Painel em elevador.
Então, outdoor, painel em elevador, carros. Sabe, algumas empresas têm aquele carro que trabalha para a empresa, que faz o serviço da empresa, e coloca aquele carro todo adesivado, isso não é permitido. Então, adesivar veículos, painel aqui em ponto de ônibus, local público, isso não posso. Elevador, carro, muros. Tem algumas cidades que tem aqueles muros, em alguns terrenos, que tem aquele monte de publicidade, isso não pode. Para escritório de advocacia, tudo característica de comércio, tudo característica mercantil. Vamos lá. Eu coloco como sendo aqui, talvez uma das piores, aquela que fala em valores de serviço. Não. Coloca aqui no quadro. Mencionar valores de serviço, isso não pode. Mencionar valores de serviço, isso não é permitido. Então, cuidado, o colega disse, mas aqueles folhetos que muitas vezes você encontra aí distribuído pela cidade ou pendurado no poste, pessoal, isso não pode. Você está visando aqui um público indeterminado, um público indiscriminado, isso não pode. Um folheto, um boletim, como colocamos na coluna do meio, é permitido para clientes ou interessados. Tá bom? O sujeito pede para você, você entrega lá o seu boletim, o seu folheto. Agora, distribuir de uma forma indeterminada, isso não pode. Para encerrar, quando falamos em valores de serviço, quando o sujeito atrás do cartão coloca lá uma tabela de quanto ele cobra cada ato que ele pratica, isso não é permitido. É claro que isso não pode. Alisson, mas eu não vou colocar atrás do meu cartão uma tabela. Aí na frente do cartão o sujeito coloca, não cobramos consulta, isso pode? Claro que não. De forma alguma. E eu encerro com você agora, que a pior de todas que eu já tive a oportunidade de verificar, de ver, foi aquela que o sujeito colocou lá no cartão a seguinte informação: cobrimos orçamento. Você é maluco? Como é que você coloca cobrimos orçamento no seu cartão? Eu falo, só faltou ele colocar, traga a oferta da concorrência que eu cobro aqui a diferença no caixa. Só faltou ele escrever isso. Isso é característica de comércio, isso é característica mercantil. Como eu disse para vocês, questões de publicidade, a maior parte das questões de publicidade são questões simples, mas estamos diante aqui de uma questão frequente na sua prova. Não é um ponto difícil, eu acho que vale a pena você dar uma lida, dar uma estudada, qualquer dúvida, entre em contato, ok? Como sempre, agradeço a sua atenção, desejo a todos ótimos estudos, forte abraço, até os nossos próximos encontros.